Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Martim revela a Alice que está interessado nela. Para proteger Yara, Paulo vai dizer que matou Simão. Depois de ver Alice e Martim abraçados, Sérgio decide demiti-lo do canal. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer no resumo semanal da novela Se Nos Deixam, de 7 a 11 de fevereiro. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo. Segunda-feira, 7 de fevereiro. Desconsolada, Alice diz a Martim que precisa vê-lo e que tem uma surpresa para ele. Martim fica eufórico ao saber que vai encontrar Alice no dia seguinte e, ao desligar o telefone, diz a Enzo que eles precisam comemorar. Julieta continua com o seu joguinho e pergunta se Sérgio tem certeza de que foi Martim quem soltou a fofoca sobre o caso dos dois. Sérgio pelanca a traíra, diz que tem certeza e pede desculpas a Julieta por ter desconfiado dela. Sérgio deixa claro que isso não vai ficar assim e Julieta comemora em silêncio o sucesso do seu plano. Gonçalo tenta pagar a matrícula do curso de culinária, mas seus cartões de crédito foram cancelados. Miranda está furiosa por acreditar que Culebra e Nicole estão apaixonados. Nervosa, ela joga a bandeja de comida no chão que Alice levou para ela. Preocupada, Alice tenta descobrir o que está acontecendo, mas Miranda grita para a mãe deixá-la em paz. Inconformado, Gonçalo liga para o pai reclamando por ele ter cancelado seus cartões de crédito. Sérgio diz que já havia o avisado e o adverte que não vai continuar pagando seu carro. Gonçalo diz que certamente a amante do pai é muito cara e está o obrigando a cortar os gastos da família. Sérgio defende Julieta e exige que Gonçalo não se meta com ela. Gonçalo fala que Julieta é mais importante para o pai que a sua família e diz: "Que bom exemplo você está me dando, pai." Julieta agradece Sérgio por defendê-la. Yara está lendo seu livro quando recebe a ligação de Paulo, que narra o mesmo trecho que ela estava lendo. Emocionada, Yara diz a ele que acabou de ler aquele fragmento e ficou arrepiada com a coincidência. Paulo diz que toda vez que lê o livro vai imaginar que os olhos dela estão sobre a mesma página que ele. Mujica comenta com Karina que o caso de Paulo está encerrado e ele vai apodrecer na cadeia. Mujica não dá importância pelo fato de Trompeta ter desaparecido. Karina observa Mujica guardar o registro de Paulo. A surpresa que Alice tinha para Martim é que o carro dele já foi consertado. Depois, ela confessa a Martim que apesar de ter uma terapeuta, sempre acaba falando com ele, além dele via sua mente também quando está escrevendo. Martim agradece a Alice por confiar nele. Eva sugere a Yara organizar uma festa surpresa para o aniversário de Sérgio, para tentar aproximá-lo da família e principalmente de Alice. Raiva dessa Eva mocreia desusada. Coitada da Alice com essa mãe, velha insuportável. Alice confessa a Martim que tem medo do divórcio, porque para ela significa ter fracassado. Martim diz a ela que o casamento é uma questão de dois e ela não deve assumir esse fracasso como seu, porque seria injusto, mas sim dar a si mesmo uma segunda oportunidade. Miranda vê Culebra e Nicole se beijando, o que a deixa muito irritada. Ariana se aproxima e pergunta se as duas, como amigas, farão a tarefa juntas. Miranda manda Ariana chamar sua amiguinha Nicole para fazer a tarefa e, ao sair, acaba desmaiando. Ariana fica assustada ao ver Miranda caída no chão. Gonçalo procura Fernanda e diz que queria conversar com alguém de confiança. Miranda é levada para a enfermaria. Tentam avisar Alice, mas ela não atende o telefone. Miranda precisa ser levada para o hospital com urgência. O celular de Alice está no silencioso e ela não vê a ligação do colégio. Alice não gosta do que Martim diz, pensa que ele está brincando com ela, sugerindo que eles fossem um casal e questiona a diferença de idade que há entre eles. Desconfortável, Alice diz que precisa ir embora, mas Martim implora que se algum dia ela quiser viver uma incrível história de amor, que ela se lembre que ele é o primeiro da sua lista. Completamente desnorteada com o que houve, Alice foge de Martim.
Karina aproveita que Mujica não está na delegacia e pega o arquivo de Paulo para ver, mas Gutierrez a surpreende. Moisés conversa com Sérgio sobre os seus problemas com Yara. Ele diz que não a vê tão animada com o casamento. Nesse momento, Sérgio recebe a ligação da escola de Miranda, o informando que ela não está bem e sobre o forte golpe que ela levou na cabeça. Sérgio sai imediatamente para ver a filha. Gonçalo conta a Fernanda sobre a briga que teve com o pai e fala do seu problema econômico. Fernanda oferece emprestar dinheiro a Gonçalo, mas ele pede a ajuda dela para encontrar um trabalho. Fernanda fica encantada com a atitude dele. Yara confessa à amiga que não se importa nem um pouco com o casamento. Célia pergunta se ela está interessada em Paulo, mas Yara não responde. Sérgio chega à enfermaria da escola e sugerem que ele leve Miranda imediatamente para o hospital. Miranda agradece a Ariana por ter ficado com ela. Sérgio pergunta à diretora se Alice foi avisada e fica sabendo que ela não atendeu nenhuma ligação. Alice chega à fundação e surpreende Lucas conversando suspeitosamente com o contador Fontes. A secretária se aproxima e avisa Alice das ligações que recebeu da escola de Miranda. Preocupada, Alice sai às pressas. Martim pega a filha na escola e a leva para casa. Ele aceita ficar para almoçar, mas fica incomodado ao ver como Carlota olha apaixonada para ele. Yara vai à casa de Paulo e se sente observada. Julieta Tapetinho de Sérgio comenta com Tiago que Martim foi descoberto e deve estar preparado para as consequências. Julieta é muito cara de pau, viu? No meio da refeição, Sofia finge ser uma terapeuta e pergunta aos pais o que eles mais sentem falta um do outro. Os dois ficam sem reação com a pergunta da filha. Alice chega ao hospital muito preocupada com Miranda. Sérgio a repreende por Miranda ter um golpe na cabeça há 2 dias e ela não sabia de nada. Alice diz para Sérgio parar de reclamar. Nisso, Miranda se levanta, chama a mãe e desmaia novamente. Yara está conversando com Paulo sobre os cuidados com as plantas dele, quando é surpreendida por um desconhecido que a dopa. Yara tenta reagir. Paulo fica assustado por Yara não responder e ela é levada inconsciente. Desesperado, Paulo grita por ajuda. Terça-feira, 8 de fevereiro. Paulo pede ajuda aos gritos. Seu companheiro de cela tenta tranquilizá-lo, pois só se meterá em problemas se continuar assim. Nesse momento, Paulo recebe uma chamada de vídeo, dizendo que se ele não se declarar culpado, a sua advogada pagará as consequências. Alice e Sérgio continuam discutindo. O médico chega e os informa que Miranda está bem e estão fazendo os exames necessários. Martim é encurralado por Sofia, que insiste que a mãe e ele são amigos, então por que não podem ser marido e mulher? Carlota mostra certa ilusão em reatar o relacionamento com Martim, mas ele diz à filha que Carlota e ele já entenderam que são melhores como amigos do que como um casal. Tiago liga para Martim e o avisa que o envolveram publicamente, como sendo o que inventou o romance entre Julieta e Sérgio. Martim fica surpreso e muito irritado, vai às pressas para o canal. Julieta parabeniza Lalo pela reportagem e diz que deve uma a ele. Paulo liga para Moisés, o informa sobre o que aconteceu com Yara e diz que ele precisa ajudá-lo o quanto antes. Moisés e o amigo imediatamente vão para a casa de Paulo. Eva Mocreia chega ao hospital para ver Miranda, pois Sérgio a avisou sobre o ocorrido com a neta. Gonçalo recebe uma ligação da concessionária dizendo que ele precisa entregar o seu carro e tem 2 dias para pagar o que deve. Martim chega no canal e diz a Tiago que se preocupa que a senhora Alice acredite que ele possa fazer algo assim. Tiago diz a Martim que Julieta lhe disse que Sérgio está furioso com ele e que ele pode se preparar para as consequências. Sofia incentiva a mãe a tentar ter uma nova oportunidade com seu pai. Lucas diz ao contador que não importa o que ele precise fazer, mas terá que desaparecer com os movimentos de agosto do ano passado. Aproveitando que Alice não está na fundação, Lucas diz à Luna e à mãe dela que infelizmente eles não conseguiram a bolsa para ela. Luna fica arrasada.
Sérgio pede para Julieta avisar a produção do programa que ele está no hospital com a filha. Gonçalo e Fernanda bebem demais. Ele se lamenta pelo que o pai está fazendo. Fernanda coloca uma música. Eles começam a dançar e ficam cada vez mais próximos. Moisés chega à casa de Paulo e tenta entrar. Enquanto isso, no presídio, Paulo está desesperado por não poder ajudar Yara. Martim enfrenta Julieta e fala que algo lhe diz que ela tem algo a ver com a fofoca que está circulando, dizendo que ele foi o informante do caso entre Sérgio e ela. Julieta se faz de inocente e Martim adverte que não ficará de braços cruzados. Marilu diz a Fagundes que sempre achou que Mujica teve inveja dele. Fagundes não acredita no que a esposa diz e fala que Mujica e ele foram companheiros de trabalho por muitos anos. Mujica repreende Karina fortemente, pois Gutierrez lhe contou que a viu mexendo em seus arquivos. Furioso, Mujica diz que a partir daquele dia Karina vai trabalhar mais perto dele para ver se assim aprende a respeitar o seu superior. Fábio diz a Martim que ele deve comprovar rapidamente a sua inocência ou Sérgio vai tomar medidas drásticas. Por Fábio, Martim fica sabendo que Sérgio ainda não chegou ao canal, porque está no hospital com a sua filha mais nova. Moisés consegue entrar na casa de Paulo e encontra Yara amarrada e inconsciente. Preocupado com o que possa acontecer com Yara, Paulo chora. Yara acorda e Moisés diz a ela que Paulo ligou para eles para avisar que alguma coisa estava acontecendo com ela e pediu para irem procurá-la. Yara diz a Moisés que o que aconteceu reforça sua teoria de que querem assustá-la para fazê-la abandonar o caso. O médico informa Sérgio, Alice e Eva que Miranda tem uma hemorragia interna leve, mas vai se recuperar. O médico se retira e Alice e Sérgio, aliviados, se abraçam. Eva os observa emocionada. Culebra está preocupado com o enigma e tenta localizá-lo, mas não consegue encontrá-lo. Gonçalo beija Fernanda, que corresponde ao beijo. Mujica vai à casa de Paulo e Moisés o informa sobre o que aconteceu com Yara. Yara diz a Karina que alguém quer silenciá-la. Karina diz que elas precisam descartar outras possibilidades primeiro. Gutierrez se aproxima delas e Karina disfarça. Ao ver a casa de Paulo, Mujica diz que ele é um psicopata. Sérgio e Alice dizem a Miranda que ela terá que ficar uns dias no hospital. Eles acabam vendo a tatuagem que ela fez e começam a discutir na frente dela. Martim envia uma mensagem para Alice, reafirmando que ela conta com seu apoio. Lorena discute com uma companheira do curso, porque essa diz que ela é pouca coisa para Gonçalo. Enquanto isso, Gonçalo e Fernanda estão aos beijos e acabam na cama. Poxa, Gonçalo, Lorena não merecia isso. Moisés avisa Yara que vai tirá-la definitivamente do caso de Paulo, porque isso se tornou muito perigoso. Sérgio recrimina Alice por Miranda ter feito uma tatuagem. Irritada, Alice diz que já está farta de Sérgio e sai do quarto. Quando ela está esperando o elevador, Martim chega, diz que ficou sabendo que a filha dela estava no hospital e pergunta como ela está. Inconsolável, Alice abraça Martim chorando. Sérgio se aproxima. Surpresa ao ver os dois abraçados, pergunta o que aquilo significa. Quarta-feira, 9 de fevereiro. Sérgio pergunta a Martim quem ele pensa que é para estar ali consolando Alice. Martim diz que ficou sabendo que a filha dele estava no hospital, se preocupou e eles também têm que esclarecer algumas coisas. Alice disse que a única coisa que Martim fez foi mostrar sua solidariedade. Sérgio pede que Alice, por favor, não se intrometa no que não sabe. Diz que Martim e ele têm um assunto pendente para resolver, que é muito delicado, e intima Martim para ir ao seu escritório no dia seguinte. Yara roga a Moisés para não tirar dela o caso de Paulo, mas não adianta, Moisés está decidido. Yaya interrompe os dois, perguntando se sabem algo sobre o estado de Miranda. Yara fica surpresa, pois não sabia de nada do que está acontecendo com a irmã. Sérgio proíbe que Alice dê mais confiança a Martim, diz que continua sendo o marido dela e exige respeito. Eu ouvi uma coisa dessas, é para matar qualquer mulher de raiva mesmo. Quem esse velho safado, papa-anjo, pensa que é, gente? Alice não se rebaixa e diz,
Respeito, assim como você me respeitou? Ou você vai ser tão cínico que vai comparar esse abraço com o que eu vi na casa de Julieta? Ou melhor, na cama da Julieta. Tiago pede para Martim ir ao canal imediatamente, porque tem um programa para transmitir. Fernanda acorda e ao ver Gonçalo ao seu lado se assusta. Manda ele se levantar e diz que o que aconteceu entre eles foi uma loucura. Gonçalo diz que está tudo bem e que ela não tem o porquê se alarmar, pois ele é um homem, ela uma mulher e não há nada de mal. Fernanda diz que ele é filho da sua melhor amiga, diz que aquilo não vai acontecer nunca mais e faz ele prometer que não vai dizer a ninguém o que aconteceu entre eles. Os dois ficam surpresos ao verem a quantidade de chamadas perdidas, pois tentaram localizá-los para avisarem sobre Miranda. Julieta aconselha Shirley a não se envolver com homens casados, porque a amante nunca é prioridade. Eva pergunta a Emiliano se Sérgio continua vendo Julieta. Emiliano confirma que sim. Yara liga no celular de Paulo. Seu companheiro de cela atende. Diz que ele estava muito preocupado com ela e por estar muito nervoso foi levado para a cela de castigo. Julieta pensa em se aproveitar da ausência de Sérgio, pois é o seu momento de brilhar. Julieta diz a Tiago que vai desempenhar o papel das entrevistas que Sérgio faz, porque o show deve continuar. Rebeca e Fábio chegam ao hospital. Alice comenta com a amiga que Sérgio passou o dia todo com reclamações para cima dela. Rebeca conta para Alice que Sérgio saiu da sua casa e se mudou para um hotel, não para a casa de Julieta. Culebra liga para Enigma e diz que ele anda muito estranho. Eva chega e Miranda desliga o telefone. Os amigos dizem a Culebra que se o Enigma não aparecer em 24 horas, eles terão que procurar outro jogador. Yara e Moisés chegam para ver Miranda e ele avisa que no dia seguinte ela deverá entregar o caso de Paulo para outro advogado do escritório e sem reclamações. Mujica diz a Karina que está interessada em saber o que ela pensa sobre o que viu na casa de Paulo e a convida para tomar um café ou jantar com ele. Karina fica desconfortável com o assédio dele, mas aceita tomar um café com ele. Gonçalo e Fernanda chegam no hospital e Alice pergunta se os dois chegaram juntos. Eles negam. O encontro entre Karina e Mujica se torna insuportável, porque ele ignora as opiniões dela e questiona sua vida privada. Mujica toca a perna de Karina, o que a deixa muito irritada. Martim parabeniza Julieta, porque ela vai estar só à frente do programa e pela primeira vez não terá a sombra de Sérgio. Sendo assim, naquela noite, ela será a protagonista. Kiki diz à mãe Luna que Alice é uma mentirosa. Luna defende Alice e diz que ela estava dizendo a verdade. Kiki exige que a irmã e a mãe trabalhem. Enquanto isso, Alice comenta com as amigas que quando ficou sabendo do que aconteceu com Miranda, até se esqueceu da reunião que tinha marcada com a mãe de Luna. Gonçalo e Sérgio discutem. Sérgio volta a humilhar o filho. Gonçalo avisa que vai demonstrar que pode seguir em frente sem ele. Gonçalo vai embora e Lucas chega com flores para sua irmãzinha Miranda. Yara fica aliviada ao ver que a irmã se sente melhor. Lucas diz a Sérgio que está cansado da presença de Alice na fundação e lembra o pai que ele tem mais a perder se ele decidir falar do segredo que os une. Martim liga para Alice, pede desculpas por ter ido até o hospital e esclarece que a notícia que está circulando nas redes sociais sobre ele ser o informante do caso entre Sérgio e Julieta é uma mentira. Alice diz a Martim que não tem nada para desculpar e que acredita na palavra dele. Alice diz que no fundo gostou muito de vê-lo no hospital e o agradece por ter ido até lá. Martim fica todo bobo ao escutar o que Alice diz. O programa começa e Julieta, na ausência de Sérgio, comanda tudo sozinha. Fábio, surpreso ao ver Julieta dando as notícias de Sérgio, pergunta a Tiago se ele autorizou aquilo. Sérgio fica muito irritado ao ver o que a amante está fazendo. Gonçalo conta para o amigo que foi para a cama com Fernanda, mas diz que se sente culpado por Lorena. O programa termina e Martim parabeniza Julieta. Fábio fica preocupado com a opinião de Sérgio e Tiago repreende Julieta por ter feito aquilo sem autorização. Nesse instante, Sérgio liga para Julieta e avisa que da próxima vez que ela fizer isso, ele a tirará do programa. Vai, sua besta. Gosta mesmo de ser tapetinho desse velho pelanca. Só te usa, trouxa. Yara vai até o presídio ver Paulo.
Paulo é frio com ela, mas deixa claro que está feliz por ver que ela está bem. Yara diz que se está bem é graças a ele e fala que estava muito preocupada com ele. Paulo a interrompe, pede desculpa por todos os dias ruins que ela viveu e diz que foi por culpa dele, por não ter assumido a verdade. Paulo então diz a Yara que matou o Simão Guerra. Quinta-feira, 10 de fevereiro. Para proteger Yara, Paulo reafirma que matou Simão e pede para ela parar de perder tempo com ele. Yara diz que não acredita no que ele está dizendo e que é um absurdo que ele faça aquilo só para protegê-la. Decidido, Paulo diz que já se cansou de tanto teatro, manda Yara ir para casa, não se meter mais nisso e sai a deixando arrasada. Da mesma forma, ele volta para sua cela. Moisés conta a Sérgio o que aconteceu com Yara na casa de Paulo. Yaya confessa a Alice que sabia do golpe que Miranda levou na cabeça, mas ela implorou para que não dissesse nada. Alice repreende Yaya e implora para que ela não volte a fazer algo assim de novo. Sérgio se aproxima e dessa vez começa a reclamar com Alice pelo que aconteceu com Yara na casa de Paulo. Alice não sabia de nada, diz que agora entende por que Yara estava tão estranha e se pergunta por que os filhos escondem as coisas dela. Sérgio exige que ela aceite que ele volte para casa para arrumar toda aquela bagunça. Alice olha incrédula para Sérgio. Martim leva Sofia à escola e comenta que é muito bonito que ela queira uni-lo a Carlota, mas deixa claro que agora eles estão melhores do que quando estavam juntos. Carlota vai abrir a porta da sua casa pensando que é uma das suas pacientes, mas é surpreendida por 2 assaltantes. Um dos assaltantes é Kiki, o irmão de Luna, que pega um boné, um notebook, joias e dinheiro. Antes de sair, Kiki manda a Carlota ter muito cuidado com o que vai dizer para a polícia, ou ele voltará e a matará. Gonçalo fica sabendo que Sérgio pagou o seu carro e por isso vão levá-lo para onde ele mandou. Alice deixa claro a Sérgio que não vai permitir que ele volte para casa, pois não quer continuar vivendo como viveu por 30 anos, onde se sacrificou por ele como mulher e por seus filhos. Sérgio começa a chorar, pede perdão novamente a Alice e que ela pense na proposta dele, que se não fizer por eles, que pense nos filhos deles. Julieta está feliz pela audiência do programa, diz que quer deixar de ser a sombra de Sérgio e pergunta a Fábio o que eles estão esperando para lhe dar o seu próprio programa. Fábio não gosta da ousadia de Julieta e diz que é Sérgio Carranza que toma decisões no canal. Julieta diz a Fábio que segue buscando o seu próprio caminho e ainda que ame o Sérgio, deixa claro que não vai permitir que esse amor se interponha no seu sucesso. Martim fala com Tiago sobre a sua decisão de se demitir. Martim diz que não pode ficar em um lugar onde não confiam nele. Nesse instante, Martim recebe a ligação de Carlota, que lhe conta sobre o assalto em sua casa. O advogado que está substituindo Yara no caso de Paulo informa a Moisés que ele se declarou culpado. Mujica não perde a oportunidade, joga na cara de Karina, que tem experiência, sempre teve razão e Paulo finalmente confessou que matou Simão Guerra. Sem que Marilu veja, Fagundes pega o seu distintivo, a arma e vai para o mercado. Culebra fica sabendo que a amiga de Ariana está no hospital por causa de um golpe na cabeça. 2 homens estão de olho em Fagundes no mercado e planejam pegá-lo. Carlota está prestando depoimento ao policial Gutierrez quando Martim chega. Kiki chega em casa e dá de presente a Luna, o boné e o notebook que roubou da casa de Carlota. Sua mãe o repreende porque sabe como ele conseguiu aqueles objetos, mas Kiki não se importa com as reclamações da mãe. Moisés exige que Yara pare de fazer papel de boba, porque Paulo se declarou culpado. Yara avisa Moisés que sabe que Paulo é inocente e por mais que ele a tenha tirado do caso, ela vai continuar investigando, até que Paulo fique livre e ele engula todas as suas palavras. Quando você defende o Paulo, aí eu te adoro, Yara. Aí sim você está sendo porreta. Os homens surpreendem Fagundes. Eles veem o distintivo dele. Assustado, um dos homens dá um soco em Fagundes e manda o companheiro correr, porque o cara é da polícia. Eles trocam tiros e Fagundes acaba ferido no braço.
Karina informa Martim que Paulo se declarou culpado pelo assassinato de Simão. Sérgio continua tentando fazer com que Alice o perdoe. Ele diz que a ama e que isso nunca vai mudar. Miranda fica feliz ao ver os pais conversando tão amigavelmente. Gonçalo vai ver Fernanda, mas ela está com Samuel e pede que ele vá embora. Alice liga para Carlota para marcar sua consulta e ela lhe conta sobre o assalto em sua casa e por isso desmarcou todas as suas consultas. A mãe de Kiki pergunta se ele acha que ela fica orgulhosa por ver como ele ganha vida. Kiki responde que a mãe não, mas com certeza o touro sim. Martim leva Sofia e Carlota para a casa dele, para que elas se sintam seguras. Marilu se assusta ao ver o ferimento à bala no braço de Fagundes. Sérgio recrimina Yara por ter colocado em risco a sua vida. Sérgio abraça a filha e promete que logo vai voltar para casa. Eva Mocreia fica observando os dois. Sérgio chega ao canal furioso e a primeira coisa que faz é demitir Martim. Tiago tenta acalmar os ânimos, mas Sérgio manda ele ficar calado e grita que Martim está despedido. Sexta-feira, 11 de fevereiro. Sérgio e Martim discutem e ele o proíbe de se aproximar de Alice. Martim não se deixa intimidar, enfrenta Sérgio e pergunta como ele pensa em fazer para proibi-lo de ver Alice. Sérgio deseja que Martim se dê mal em todos os lugares, assim como foi no canal. Martim diz a Sérgio que não deseja mal a ele, porque já tem bastante tragédia em sua vida e vai embora. Tiago cumpre a sua promessa e sai do canal com Martim. Marilu tenta convencer Fagundes a ir para o hospital, porque a sua ferida não para de sangrar. Tiago encontra Martim no bar e conta que se demitiu. Tiago brinda com a amiga e diz que o barco de Sérgio Carranza se afunde. Nesse instante, Martim recebe a ligação da mãe e vai embora apressado. Alice pergunta a Yara porque ela não lhe disse nada sobre o que aconteceu na casa de Paulo. Alice chora e pergunta por que deve descobrir o que acontece com seus filhos por outras pessoas. Ela se pergunta se já não serve como mãe. Yara nega a mãe que seja isso e tenta consolá-la. Mas aí Yara volta a ser pateta e tenta convencer a mãe a aceitar que o pai volte para casa. Yara diz que o aniversário do pai está chegando e eles deveriam comemorar em família. Sérgio reclama com Julieta por sua intervenção no programa, porque usou seu editorial. Julieta se desculpa, diz que fez por ele e pelo programa, porque sabe que ele está muito sobrecarregado por causa dos filhos e só queria ajudá-lo. Gonçalo participa de uma entrevista de trabalho que Fernanda arrumou para ele, mas não tem sucesso. Martim chega ao hospital e repreende Fagundes. Martim pede para o pai se acalmar e não se arriscar mais, porque Paulo confessou que é o culpado. Fagundes estranha e diz que precisa falar com Paulo cara a cara. Mujica leva a declaração a Paulo para que ele assine e oficialmente seja considerado culpado. Mujica diz que se Paulo não assinar, o caso não será encerrado e ele terá que dizer para sua advogada tomar mais cuidado da próxima vez, porque pode lhe acontecer qualquer coisa. Decidido a proteger Yara, Paulo assina a declaração. Eva sugere a Miranda comemorar a saída dela do hospital e o aniversário de Sérgio juntos. Eva diz que elas farão uma festa surpresa para Sérgio, mas devem convencer a Alice a aceitar. Enquanto está com a avó, Miranda recebe uma mensagem de Culebra, exigindo que ela vá treinar naquele dia ou ficará fora da equipe de jogadores. Karina chega na casa de Martim e fica surpresa ao encontrar Carlota lá. Emiliano continua cumprindo as ordens de Eva e fala a Alice sobre quão ruim Sérgio está no hotel e de como sente falta da sua família. Alice pergunta a Emiliano se Sérgio tem algum plano para o seu aniversário, porque os filhos iriam adorar passar com ele. Emiliano responde que Sérgio não tem nenhum plano. Enquanto isso, Julieta está com Shirley organizando uma festa para Sérgio, pois acredita que ele estará com ela. Fábio repreende Sérgio e diz que ele vai acabar arruinando o programa. Sérgio diz a Fábio que não vai ceder diante das manipulações de Tiago e manda ele se encarregar da demissão de Martim. Gonçalo termina sua relação com Lorena
Ele diz que com tudo o que está acontecendo, não pode ser o namorado perfeito para ninguém. E a última coisa que quer é fazer mal a ela. Lorena oferece emprestar dinheiro a Gonçalo para ajudá-lo, mas ele não aceita. Lorena fica arrasada com o término, mas diz para Gonçalo se lembrar de que não está só. Martim chega em casa e se depara com uma situação tensa, porque Karina está lá e Carlota não se vê muito confortável. Alice chega na fundação, pergunta por Luna e a secretária diz que ela e a mãe não procuraram por ela. Alice acha estranho. Enquanto isso, Lucas escuta toda a conversa delas. Miranda tem a intenção de fugir do hospital e, para despistar a avó, pede que ela vá até a cafeteria comprar um sanduíche para ela. Martim conta para a filha, Carlota e Karina que Fagundes levou um tiro, mas as tranquiliza dizendo que o pai está bem. Karina decide ir embora para não incomodar e Carlota fica mais relaxada. Depois, Martim conta para a filha e Carlota que foi demitido. Sérgio tenta negociar com Tiago para que ele volte ao canal, mas Tiago deixa claro que não vai voltar sem Martim. Eva retorna para o quarto e ao ver que Miranda não está, se preocupa. Miranda está saindo do hospital quando os seguranças a veem e a levam de volta para o quarto. 2 presos tentam coagir Paulo e ele dá uma surra neles. Eva repreende Miranda por ter tentado fugir do hospital. Os amigos de Culebra já haviam chamado outro jogador, pois sabiam que Enigma não chegaria. Gonçalo procura Fernanda para contar sobre o fracasso da sua entrevista de trabalho. Gonçalo beija Fernanda, que não resiste e corresponde ao beijo com paixão. Moisés conta a Yara que Paulo se envolveu em uma briga no presídio e foi levado para a cela de isolamento. Moisés diz que Paulo é um homem violento e sem dúvida é um assassino. Culebra avisa Enigma que ele está fora da equipe de jogadores. Miranda pede licença para a mãe e liga para Culebra. Miranda tenta explicar sua ausência, mas chateado, Culebra não quer escutá-lo e desliga o telefone. Sérgio diz a Alice que demitiu Martim e explica os seus motivos para ter feito isso. Alice não concorda com a atitude de Sérgio e ele pergunta por que ela defende Martim, se por acaso são amigos. Esse velhote papa-anjo se acha no direito de exigir que Alice dê explicações para ele. Tenha dó, manda esse traste comer capim, Alice. Julieta já está com tudo organizado para a festa surpresa de Sérgio e declara para sua amiga Mabe que nada e nem ninguém vai estragar os seus planos. Alice diz a Sérgio que Martim parece ser uma boa pessoa e por isso não acredita que ele é capaz de fazer o que ele diz. Sérgio diz que Alice não conhece Martim e não sabe do que ele é capaz. Alice diz que é verdade, pois em 30 anos não pôde conhecê-lo. Desesperado, Sérgio pergunta a Alice o que tem que fazer para conseguir o perdão dela. Alice diz que ela voltar a acreditar nele é algo praticamente impossível. Cínico, Sérgio diz que não há nada entre Julieta e ele, que tudo acabou, e propõe a Alice despedir Julieta no dia seguinte mesmo, se com isso ela puder perdoá-lo e lhe dar outra oportunidade.